Judeu? Povo judeu. Eu penso também, o judeu, um povo sem religião. Seria isso? Paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O que Dizem as Sagradas Escrituras. E esse é o segundo vídeo falando sobre o judaísmo. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, assista para que você pegue do início as explicações sobre os costumes do judaísmo, quem são os judeus, por que o judeu tem uma forma de viver diferente da nossa aqui no Brasil. Antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de explicar que todo e qualquer costume praticado pelo judeu geralmente está baseado naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, muitos costumes que vocês vão ver os judeus praticando, ele está praticando algo que está escrito em algum texto nas Sagradas Escrituras, principalmente no Velho Testamento. Todo judeu é guardador do sábado, que é chamado de Sabá ou Shabat para o judeu. É um dia especial para eles. É um dia em que eles tiram para descansar. Eles fazem isso porque Deus descansou depois de ter feito todas as coisas lá no princípio, no livro de Gênesis. Deus fez as coisas até o sexto dia, no sétimo dia descansou. E também existe uma ordenância do próprio Deus para que o seu povo fizesse isso perpetuamente até o dia de hoje. Isso você vai encontrar lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo de 29 e 30. Entre nós aqui brasileiros, também existe uma denominação religiosa qual guarda o dia de sábado, que é adventista do sétimo dia. Para o judeu, como o calendário deles é o calendário lunar e não solar, o sábado não começa pelo sábado de manhã, e sim na sexta-feira ao entardecer. Inicia-se o sábado e termina no sábado ao entardecer também, e não como nós, que termina na virada do sábado para domingo de madrugada. Já que os judeus observam um calendário diferente do nosso, eles estão atualmente no ano 5.778, enquanto nós estamos no ano de 2018. Outro símbolo do judaísmo é o candelabro de 7 braços utilizados no templo ou na sinagoga do judeu. Eles utilizam esse candelabro, que é o catsal com 7 braços, segundo o que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo de 31 a 37. Não sei se você já observou, alguns judeus, eles usam umas caixinhas na testa. Ele usa 2 caixinhas, na verdade. Uma caixinha ele coloca na testa e a outra caixinha ele bota no braço esquerdo, próximo ao coração. Essas caixinhas, ela contém conteúdo da Torá, que são os textos que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo de 1 a 10. O outro texto está escrito em Êxodo 13, de 11 a 16. O outro está em Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9. E o outro em Deuteronômio 11, de 13 a 21. Cada uma dessas 2 caixinhas contém 2 textos. Os 2 textos que estão em Êxodo e a outra contém os 2 textos que estão em Deuteronômio. Essas caixinhas é chamada de tefilar ou tefilim. É uma derivação da palavra que significa prece. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para que a palavra de Deus, a palavra do Eterno, não se afaste nem da sua mente, por isso que eles amarram na testa essa caixinha, e nem que se afaste do seu coração, por isso que eles amarram no braço esquerdo, próximo ao peito, próximo ao coração. Essas caixinhas, esses tefilah ou esses tefilim, eles só podem usar
depois que completa a idade de 13 anos. Lembra no vídeo passado que nós falamos sobre uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é a cerimônia da iniciação do homem judeu na sua vida religiosa, onde ele assume uma responsabilidade diante da sinagoga de estar ensinando ou estar lendo a Torá? Pois é, a mesma coisa essas caixinhas. Essas caixinhas chamadas Tefilim ou Tefilá, ele só pode começar a usar depois que ele alcança essa idade de 13 anos. E essa caixinha está mais relacionada também à prece diante de Deus. Eu não sei se você tem noção disso, mas o povo judeu já foi um povo muito sofrido, muito perseguido, mas muito perseguido mesmo na história da sua existência. Desde o tempo das Sagradas Escrituras até em alguns tempos atrás, os judeus eram muito perseguidos, muitos judeus morreram. Mas o que eu observo e que eu acho muito interessante nesse povo é que por todas essas perseguições, a maioria delas, eles foram perseguidos porque praticavam seus atos de fé, diferente das outras religiões. Então o povo perseguia eles para impedir de eles adotarem ou praticarem esses atos de fé. E o mais interessante disso é que eles não negaram a sua fé no correr da história. E aqui eu vou fazer um resumo sobre a história de judeu no tempo depois de Cristo. Porque a história do judeu no tempo antes de Cristo, ainda as Sagradas Escrituras vai te mostrar. Mas eu vou trazer um pouco da história do povo judeu depois de Cristo. Os judeus foi um povo que sofreu muitas perseguições com o passar dos anos, chegando a quase a extinção desse povo. Mas isso não poderia acontecer devido à promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 15, versículo 5. Que assim como ele não poderia contar as estrelas do céu, assim também seria a sua descendência, no caso a descendência de Abraão, que é o povo judeu. Além das perseguições e massacres do povo judeus, escrita nas Sagradas Escrituras, no decorrer do tempo depois de Cristo, houveram algumas perseguições, como quando Roma consegue tomar o território da Palestina, onde habitavam os judeus, eles foram obrigados a saírem e se espalharem pelo mundo. Na Europa medieval, ocuparam principalmente Portugal e Espanha. Agora, fora do seu território, fora da sua nação, os judeus tinham até liberdade até o ano 1000, liberdade religiosa até o ano 1000. Mas, a partir de 1095, passaram novamente a sofrer grandes perseguições pela Igreja Católica, que por sua vez obrigavam os judeus a se converterem ao catolicismo. Com isso, pelo fato de eles não negarem a sua fé, muitos sofreram e morreram vitimados da Santa Inquisição, tribunal da Igreja Católica que julgava os hereges. Com toda essa perseguição, os judeus então tiveram que fugir e se refugiaram, a maioria, no norte da Europa, onde novamente encontraram liberdade religiosa. Então, como o povo judeu sempre teve uma tendência a crescer, com a grande ascensão econômica e intelectual no século XIX, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los ou de querer tomar aquele território, porque eles cresciam muito, como aconteceu lá na terra do Egito. Nesse contexto, começaram a surgir ideias de aversão e preconceito contra os judeus. O antissemitismo, preconceito contra os judeus, chama-se antissemitismo. Ainda no século XIX, surgiu entre a civilização judaica o desejo de retornar ao seu território de origem, a Palestina, e criar um Estado judaico nesse território. Era o sionismo. Milhares de judeus retornaram fugindo do antissemitismo na Europa. Então, com isso, milhares de judeus fugiram da Europa
para o seu território, estavam fugindo do antissemitismo europeu. No século XX, a comunidade judaica foi vitimada de uma das maiores atrocidades da história, o chamado Holocausto, instituído pelo líder nazista Adolf Hitler. Quem nunca ouviu falar, né, da história de Adolf Hitler? Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 milhões de judeus foram submetidos ao campo de concentração, sendo torturados e mortos. Hitler simplesmente odiava o judeu e aí decidiu matar. Então foram 6 milhões de judeus mortos nesse evento chamado Holocausto. Após o término da guerra, o movimento sionista reivindicou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a criação do Estado de Israel na Palestina. No ano de 1948 foi criado o Estado judeu, contrariando os palestinos e os árabes que viviam na região. Milhares de judeus retornaram para sua pátria. A partir da criação do Estado de Israel, vários conflitos e guerras passaram a ser constantes na região conhecida como Faixa de Gaza, como é até hoje. Então esse foi um pequeno resumo da história do povo judeu, para que nós possamos entender, né, o quanto que esse povo sofreu nessa caminhada de querer até retornar para o seu país de origem. E hoje eles habitam lá em Jerusalém, tem o Estado de Israel, né, que já vai fazer 70 anos. O canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui. Um forte abraço e até mais num próximo vídeo, qual nós iremos falar sobre os judeus que marcaram a humanidade. Pessoas que talvez você nem sabia que era judeu, mas que marcaram, que fizeram algo que hoje nós vivemos em prol ou em função dessas coisas que eles conseguiram criar. Não esqueça de dar o seu legal aí, o seu like e compartilhar esse vídeo para as demais pessoas. Também se inscreva aqui no cantinho, vai estar o símbolo do canal. É só clicar nele, se inscrever, ativar o sininho. E aí todas as vezes que a gente colocar um vídeo no canal Que Dizem as Sagradas Escrituras, automaticamente o YouTube vai te notificar. Um forte abraço do irmão Remo.